Lehulam, olá a todos e bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, que é o nosso canal do Hebraico Moderno. Estudamos aqui já direto, sem as nekudot, que seriam os sinais vocálicos, porque nosso curso, ele já te traz a transliteração, você consegue através da pronúncia que nós trabalhamos bastante, então você está vendo que não é como o hebraico bíblico, você que chegou hoje na tela aí, você já vê um hebraico sem os sinais massoréticos, que são muito importantes, mas aqui é o hebraico corrente. Você se inscreva, vai participar conosco aqui dessas videoaulas, porque você ganha um hebraico no formato gratuito, então aproveite e não fique sem participar de todas as aulas, comentando, pode comentar, compartilhando para que demais pessoas também acompanhem você aí na hora que quando você for treinar, falar o hebraico, precisa de mais pessoas, então ajude aí contribuindo com o canal, participando aqui, concordando aí em compartilhar, porque é importante trazer mais pessoas para estudar conosco. Então, vamos fazer essas frases e vamos passá-la para o passado. Isso nós já fizemos, vocês que já estão conosco estão de parabéns. Vocês, desde a aula número 1, lá da primeira videoaula, aprenderam pronomes. Vocês conseguem ler o que já está na tela, porque já estão acompanhando conosco. E introduzimos aí o verbo ser, estar, né, no passado, na lição 7. Então, declinamos eles, conjugamos eles, né? Eu fui, eu estive, vocês estiveram. Isso valeu muito porque agora já conseguimos até passar essas frases para o passado. Então, vamos fazer então esta lição que é muito importante. Vamos fechar a Shiur Shimone, que é a lição 8. Vamos fechar a videoaula da lição 8 com essa super aula aí que é muito importante. Então, Hashuv Meod é muito importante. A primeira frase, nesse bloco vão estar as frases no presente, mas nós já vamos passando elas para o passado, que seriam nas techuvot, que seriam as respostas. Então, Yael Bebait é a primeira. E Yael está em casa. Não tem o verbo estar no presente. Aqui em hebraico você não usa estar. Isso nós já sabemos. Aqui no curso já aprendemos muito que esse verbo ser e estar no presente não, mas no passado sim, claro. Você vai poder falar estava. Então, primeira, Yael bebait, Yael em casa. É assim que você fala. Yael em casa. Sim, Yael em casa. Está em casa seria. Então, você só fala Yael em casa. Mas, no passado, você vai dizer Yael esteve em casa. Yael haita bebait. Haita bebait. Então, esse haita é o ser estar na terceira pessoa do passado. No passado, então, a terceira pessoa no feminino. Então, isso nós já aprendemos, porque nós aprendemos a declinar, a conjugar. E a El haita bebait, ela estava em casa. E este lá, Sefer Menian, que existe para ela, porque você não fala que ela tem, porque você já fez aulas aqui e já aprendeu que você não pode falar ela tem. Você fala este lá. Tem videoaulas ensinando também. E este lá, existe para ela o quê? Livro, Sefer. Sefer é livro, meanien, interessante. Então, e este lá existe para ela, livro interessante. Então, é uma aula boa para revisar? Sim, porque nós também lembramos que nós não falamos ela tem um livro. Não em hebraico. Então, este lá existe para ela. Este lá, Sefer Menian. E eu quero dizer que ela tinha livro Menian. Tinha. E se eu for dizer tinha, é só usar o raiá com a preposição. Não posso esquecer disso. Então, raiá com a preposição declinada. Para quem? Para ela.
Esse não é o para? Não é a preposição para? Que você já fez a aula de preposição. Vídeo aula, você já fez preposição le. Então, tinha para quem? Para ela. Tinha para quem? Para ela. Então, vai vir o verbo ser estar no passado na terceira pessoa para dizer tinha. Então, quando você quer dizer tinha, você já sabe, já tivemos vídeo aulas aí aprendendo a falar tinha, é só você usar o verbo conjugado no passado, mais a preposição. Então, tinha para quem? Para ela, pode ser para ele, para nós. Então, vai mudar só aqui, né? O pronome. Hayá para ela, o quê? Sefer me'anian. Então, muito fácil. Você já sabe que esse verbo aqui já tem que concordar com o objeto que ela tinha. Tinha o quê? Um livro. Interessante. São muitos livros? Não. Está no singular? Está. O verbo também aqui está no singular? Claro. Por quê? Porque ele concorda com o objeto. Então, se tinha um livro interessante. Então, é hayá. Se for para o plural, nós vamos usar o verbo na terceira pessoa de outra forma. Mas aqui, como está no singular, e também está no masculino o verbo, porque livro é masculino, é só concordar. Está no masculino? Ok. Está no singular? Ok. Então, hayala tinha para quem? Para quem? Para quem? Para ela. Tinha para ela o quê? Livro interessante. Muito bem. Aqui e este lá existe para ela, mas aqui já não existe, então tinha. Frase 1. Existe para ela, mas aqui ela já não tem mais, tinha para ela. Vamos para a frase 2. Eiforhem. Eiforhem. O que vocês estão perguntando? Onde eles... Muito bem. Onde eles... Você não pode falar o verbo ser e estar no presente. Então, apenas em hebraico fala eiforhem. Eiforhem. Ok? Beseder. Beseder. Eiforhem. E no passado? Aqui eu vou dizer que eiforhem haio. Aqui no passado você pode falar o estavam, onde eles estiveram, onde eles foram, porque esse verbo também pode ser para foi, ele foi, eles estiveram, eles foram, eles estavam. Então, eiforhem haio. Haio, muito bem, porque ele vai concordar com pessoa aqui, ó. Onde eles estiveram, quantos? Muitos, muitos deles, eles, masculino. Eles todos estiveram. Eiforhem haio. Eiforhem haio. Então, ele vai dizer que David bamizadá. Então, David no restaurante. Eiforhem, onde ele no restaurante. E Yael na universidade. Também a senhora Coelho em casa. Então, nós não vamos dizer que ele está no restaurante e a El está na universidade. Também a senhora Coelho não está em casa. Nós não vamos dizer esse está. Por isso que em hebraico você já fala direto. Eiforhem, David במסעדה, יעל באוניברסיטה, גם גברת כהן לא בבית. Muito bem, é só não usar o verbo de ligação, fala direto. Comece a treinar, você fala assim, tal pessoa em lugar, outra pessoa no lugar, outra pessoa no lugar, eu no lugar. Ok? Eu em casa, eu na escola, eu no trabalho, Ani bamisrad, eu no escritório, eu no archave, Ani bamisrad archave, eu estou no escritório agora. Então, eu não posso falar estou, e só Ani ba, eu no escritório archave, agora. Então, como que fica no passado?
David esteve. David esteve במסעדה, no restaurante. Yael esteve באוניברסיטה. Então, Yael הייתה באוניברסיטה. David היה במסעדה. Esteve ou foi. David esteve. Então, o esteve é a terceira pessoa, porque ele é a terceira pessoa. David. Então, o verbo também fica na terceira pessoa. David היה. David esteve ou estava. במסעדה. Yael הייתה באוניברסיטה. Yael esteve na universidade. Esse tempo pode ser para estava e também pode ser para esteve. Em hebraico fica para ou foi ou foram. Pode usar, ela foi, ou está, ou esteve. O tempo não muda a forma, vai ser sempre haitá. Aí depende do contexto. Como ela esteve na, então é ba, então é esteve. Ou estava na universidade também. Esteve ou estava é momentâneo, né? Porque ela ainda continua, porque ela estava, mas foi para algum lugar. Então, esse tempo estava depende do contexto mesmo. Estava, então aqui no caso é esteve, foi ontem, já não volta lá mais. Então, esteve já é um tempo diferente do verbo. Então, ela esteve na universidade, já foi embora. Gama, senhora Cohen, lo haita babait, ela não estava em casa. Então, já vimos então que o verbo está concordando com a pessoa, que ele está no plural, né? Ela na terceira pessoa feminina vai ficar haita e no masculino haiá. Então, respondemos ele estava, ela estava, não estava. Muito bem, já sei falar estava, esteve, sei falar tinha para ele. Então, e este lá existe para ela. Então, eiforhen, onde eles estão, seria o estão. Mas eu vou dizer que eiforhaia. Aí eu vou dizer eiforhem hayu, para onde eles estiveram. Falei muito, né? Falei muito. Vamos para a terceira. Malo haya legvert Cohen. Então, o que não há para a senhora Cohen. Em português seria maen. O que não existe, legvert Cohen. O que não existe para a senhora Cohen. Maen legvert Cohen. Mas na terceira é malo haya. O que não existe. O que não tinha para a senhora Cohen. O que ela tinha, o que ela não há, o que não há para ela, o que ela seria em português, o que não tem para ela, mas você não fala tem, é só trocar. Mas o que não há para a senhora Cohen, então você vai falar o que não tinha para a senhora Cohen. O que ela não tinha. Malo hayala gewert Cohen. Aí você diria que en la kalb, en la havarim, en la não existia para ela cachorro, não existia para ela amigos. Aí você vai no plural e vai falar lo haya la kalb, lo hayu la havarim. Por que hayu? Porque hayu, porque são amigos. Então, não existiam para ela amigos. Ok? Beseder? Lo hayu está no plural. Porque você já sabe conjugar, né? Até a terceira pessoa. Eles tinham, eles estiveram. Então, eles é hayu. Hem hayu, hen hayu. Muito bem. Na quarta. Eifuat. Onde ela... e você vai perguntar... Eifu hait. Hait. Aqui é hait. Você acentua, delonga aqui bastante no yud. Hait. Aí já... Eifu hait, onde tu estiveste. Eifuat. Ani bamizrad. Eu no escritório. Eu no momento presente no escritório.
E este li arbe avodá, existe para mim muito trabalho. Ani bamzrad, eu no escritório. E este li arbe, muito avodá. Aí você responde no passado. Haiti, estive bamzrad, no escritório. Haitali arbe avodá, tinha para mim muito trabalho, porque a avodá com o verbo conjugado aqui está no feminino. Então, tinha para mim é o li, tinha para mim arbe avodá. Então, avodá é trabalho, mas em hebraico é feminino, então concorda com o verbo. Então, o verbo também ficou no feminino. Tinha para mim o quê? O verbo concordando com o objeto. Tinha para mim o quê? Trabalho. Então, faça a pergunta o quê? Sempre quando você for usar o tinha o quê? Esse o quê é o quê? Feminino, masculino, tá no plural. Tinha para mim o quê? Quinta. Eifo hen, onde elas? Hen bahov hayam. En lachen arbe avodá. Então, onde elas? Elas na praia ou no litoral. Elas na praia. En lachen, não existe para elas muito trabalho. Então, vamos no passado. Eiforhem, onde elas? Agora, onde elas estiveram. Eiforhen raio, onde elas foram. Pode também. O raio, como a gente já sabe, é verbo anômalo, então pode falar estiveram. Então, eiforhen, onde elas foram, né? Pode ser estiveram ou foram. Eiforhen raio. Eiforhen raio. Eiforhen raio. Hen raio bachov hayam. Hayam. Aqui estava, elas estão na praia, né? Mas não pode falar o estão. Hen bachov hayam. Hen bachov hayam. Agora elas estiveram. Hen raio bachov hayam. Hen raio. Elas hen raio bachov hayam. Lo raita lachen arbe avodá. Lo raita, não tinha para elas. Arbe avodá, elas não tinham muito trabalho, seria em português. Elas não tinham, mas em hebraico você fala a negativa primeiro. Lo raita lachen. Não tinha para elas arbe avodá. Lo raita lachem arbe avodá. Não tinha para elas muito trabalho. A sexta. Mi bebait. Quem em casa? Quem em casa? Quem em casa? Quem em casa? Ani hoshev she'af echad lo bebait. Ani hoshev. Eu penso, masculino, roshev, é o verbo lachashov, pensar, conjugado já na terceira pessoa do masculino. Então, vai ficar ani roshev. Você fez muito bem a aula de verbos aqui, na nossa videoaula de verbos, pialim. Então, vocês conseguem classificar os verbos quanto ao gênero, quanto ao número. Então, no masculino, classificação masculino, roshev. Se fosse feminino, roshevet. Roshevet, ok? Ani roshevet que she'af echad. Eu acho que ninguém. Ani roshev she'af echad é o masculino que está dizendo lo babait. Lo babait, não está em casa, seria. Então, como que vai ficar no passado? A pergunta foi mi bebait. Mi bebait. Aí você vai perguntar, quem estava em casa? Mi haya bebait. Mi haya bebait. Quem estava em casa? Eu, ani roshev, eu penso ou eu acho.
Ani Rochev pode ser acho, eu acho que sim. Ani Rochev sheken. Ali Rochev shelo. Eu acho que não, acho que sim. Então, Ani Rochev, eu penso que. Olha, sempre Rochev she. Eu acho que. Olha o que aqui, que é o pronome relativo. Ani Rochev she. Af errado, quer dizer, ninguém. Af errado. Ninguém lo haya babait. Não estava em casa. Lo haya, ninguém não estava em casa. Fechamos bem aqui? Não apareceu? Deu para aparecer, né? Lo haya bebait. Ani חושב שאף אחד לא היה בבית. Estou trazer mais aqui, melhor aqui para parecer melhor. Então, foi isso. Foram as frases que passamos para o passado, porque agora nós já sabemos do presente para o passado. Quem está em casa? Aí você vai falar mi bebait, que o está não vai aparecer. Aí no passado você vai falar quem estava em casa. Mi haya bebait. Mi haya bebait. Quem esteve ou quem estava em casa. Ficou muito fácil. Então essa foi a nossa aula, videoaula muito importante para nós fecharmos Shiur Shimoná. Então espero que gostem, deixem um like, se gostaram, contribuem com o canal, compartilhando, deixem comentário que isso é importante também para o canal. O canal está avançando e nós já vamos trabalhar aí a Shiur Teshá, que é a Shiur nona, lição 9, vai ficar muito boa, vamos trabalhar muitas palavras novas. Se preparem, mas façam muito bem essa videoaula aí que fizemos a 8ª. Então, até o próximo vídeo. Curtam também os vídeos curtos também, que está muito bom também os vídeos curtos que estamos lançando no canal. Então, shalom, até a próxima videoaula. Parabéns por estarem até aqui.